Estamos na presença do colega, professor Joaquim, e tentar tirar um pouco, absorver um pouco do professor, um pouco de sua biografia, sobre desde o início, na escola, e também quando cursou a faculdade, tempos esses que não conheço ainda a história, até os dias em que tive a oportunidade, e o grande prazer de conhecê-lo em 1994, na Escola João Silveira Guimarães, escola estadual, no qual fui aluno do professor Joaquim na 8ª série e assim por diante, até a gente ser colegas de profissão. E um prazer estar aqui nessa tarde com você, professor, e contar um pouquinho da história, como eu falei antes, um pouquinho assim, a mini biografia dessa estrada cansativa e vitoriosa, que tantos bons frutos nos deram, Muito obrigado pelo reconhecimento do meu trabalho e dizer que fico muito feliz também pela iniciativa de Arlindo e Janaína, e recebê-los aqui em casa é um prazer para esse documentário. Dizer que todas as vitórias a gente nunca tem só. As vitórias são resultado de conquistas que você, ao longo do tempo, junta e assimila com os demais. Eu dedico essas minhas conquistas e essas minhas lutas à minha família, que sempre me apoiou com muito carinho, com muita coragem e determinação, e a começar pelos meus pais, que mesmo vivendo uma época de dificuldades, de entender que a cultura era a saída e a salvação para os problemas, minimização dos problemas da humanidade, souberam muito bem me acolher, me ofertar oportunidades que naquele tempo eram bem mais difíceis. E depois, com minha esposa, meus filhos, meus irmãos, toda a minha família, que não só fizeram parte da minha história, mas fazem parte do cotidiano, do dia a dia, e com certeza sem eles eu não teria o sucesso e também não teria o que comemorar. Mas a trajetória, na verdade, Marquinho, foi uma trajetória bonita, porque toda trajetória tem o sabor da vitória, só é realmente saboroso se você tiver dificuldades pelo meio. E foram inúmeras as dificuldades. Eu nasci no sítio, me criei no sítio. Naquela época estudar era uma coisa rara. Os meus pais botaram um mestre em casa, seu Cristino, de saudosa memória, que de certa forma fez com que eu trilhasse os primeiros passos do saber, e depois eu tive outros professores também, o seu Jonas, o seu Josué, que foram professores que naquela época eles eram contratados para ensinar nas casas das pessoas. O meu pai sempre foi um abnegado nesse sentido, era a única casa em que tinha uma escola e os alunos toda aquela comunidade frequentavam a escola na minha casa. Mas vale salientar que, na verdade, a escola naquele tempo era um processo totalmente diferente. Não existia por exemplo, hoje nós temos o ensino fundamental 1, 2, 3, 4, 5, Temos o nono, até o nono ano, depois o ensino médio, depois a universidade. Naquele tempo não. Você recebia um livro e quando você terminasse de ler aquele livro, tinha concluído aquela tarefa. E quando eu aprendi a ler, o meu desejo, minha sede de saber era tanta que eu
usando aqui a figura de linguagem, devorei todos os livros existentes, né? Por fim, ele me trouxe uma geografia que eu teria que decorar, geografia mundial, capitais de todos os países do mundo, população, e eu não tive dificuldade também em decorar. Mas eu tive uma substancial ajuda por parte de uma das culturas que até hoje eu preservo com muito carinho, que foi a literatura popular, chamada literatura de cordel. Essa literatura ela fomentou em mim a necessidade e o desejo de fato de aprender a ler. Eu tenho um irmão que era um excelente leitor das obras de cordel. O meu pai ia para as feiras e lá comprava os cordéis, e o cordel naquela época era uma das atrações mais motivadoras da cultura que existiam. À noite juntava na minha casa multidão para ouvir meu irmão ler os romances de cordel. E eu, garoto, ouvia aqueles romances e decorava todos. Por sinal, ainda sei de inúmeros hoje. Mas não sabia ler. No outro dia eu ia tentar juntar as letras, já que eu sabia decorar, né? Devia ficar fascinado, né? Exatamente. Então, eu tinha uma irmã que sabia ler e ela também me auxiliou bastante. Francisca, nós a chamávamos de Ati. E eu aprendi, quer dizer, a minha fomentação pelo saber nasceu da literatura de cordel. Então eu decorava os romances e sem saber ler. Depois, aí, quando eu aprendi a ler, aí eu li todos os romances, decorei inúmeros romances e era convidado, inclusive, para tirar novenas, naquela época, lá no sítio. E comecei, o meu grande sonho, meu grande desejo de aprender, deu início exatamente nessa fase da vida. Depois veio a professora Estelita Maria da Conceição, pessoa por quem eu tenho uma admiração profunda, porque ela foi, de fato, ela quebrou todos esses paradigmas da educação anterior, e aí começamos o primeiro ano, segundo, terceiro, até o exame de admissão ao ginásio, que era um vestibular. Pombal abriu o colégio estadual em 1970, e nós fizemos o exame de admissão ao ginásio de 1970 para ingressarmos em 1971. Naquela época tinha 360 vagas, salvo engano, e concorreram em torno de 1.500 candidatos. Para você ver, isso para entrar no ensino, no ginasial, que é o atual ensino fundamental de hoje. Era um vestibular. Então, eu ingressei na escola, no Colégio Estadual de Pombal, onde fiz até o primeiro ano do ensino médio, chamado científico. Daí fui para João Pessoa, onde frequentei o Liceu Paraibano e terminei meu ensino médio no Liceu Paraibano. Depois fui embora para Brasília, fiquei um tempo por lá, mas sem estudar. E já que o meu grande objetivo, o meu grande sonho quando eu saí de casa era ter um curso superior, e quando nós nos reuníamos sempre para estudar juntos, os meus colegas diziam sempre: você é um professor nato, pela a maneira, a facilidade que eu tinha de transmitir os conhecimentos. E isso fez com que eu optasse pelo curso de letras. Terminei letras na FIP, Faculdades Integradas de Patos. Fui professor da escola do Colégio Diocesano de Paulista. Vim para São Bento. Eu às vezes quero crer no destino por isso, porque São Bento nunca esteve nos meus planos, não que eu, mas simplesmente até por praticamente não conhecer São Bento. Como eu disse, eu sou de Paulista vizinho, mas eu frequentei Pombal, João Pessoa, Brasília, e para essa região aqui quase eu não vim. Dona Jadete me descobriu, eu era vereador na minha cidade, e Dona Jadete me descobriu
para ensinar no SEMO segundo grau, que funcionava onde hoje é o Dr. Jacques. A Dr. Jacques. Então, eu vim, dei umas aulas aí e fiz a minha primeira média em São Bento, na escola Dona Jadete. Depois eu era recém-formado, ainda vereador, e o Estado abriu o concurso para professores. Como Paulista não tinha escola pública estadual, era uma escola da Diocese de Cajazeiras, obviamente não abriu inscrições para professor nessas escolas, porque não era do Estado. E São Bento abriu uma vaga para professor de língua portuguesa. E eu botei minha opção para São Bento. Estou em São Bento até hoje. Isso foi, eu assumi aqui no dia 23 de maio de 1993. Fez 20 anos agora. Foram quase 20 anos do João Silveira. Então, naquela gincana cultural entre João Silveira Guimarães e Semo Júnior, você já era professor do João Silveira? Em 93. É a gincana que aconteceu nos dias 10, 11 e 12 de setembro. Exatamente. Eu assumi no dia 23 de maio de 93, na escola. Era inclusive funcional onde hoje é o Maria Dulce. Lembro. Naquela época, em 93, eu estudava à tarde. Aí, por esse motivo, só vim conhecê-lo um ano depois, em 94. Trabalhou também no Fausto Meira. O Fausto Meira foi o seguinte: quando eu cheguei aqui, sim, aí a minha trajetória aqui é um pouco mais... Quando eu terminei meu mandato em Paulista, eu não quis mais ser candidato e já era professor aqui em São Bento. Eu vinha todas as noites, numa dificuldade muito grande, então resolvi optar por São Bento como local da minha moradia. E vim para São Bento. Ao chegar em São Bento, como eu era apenas professor do Estado, obviamente os meios eram muito difíceis para você sobreviver apenas do emprego. Então eu conversei na época com o prefeito da cidade, que era Márcio Alberto, e perguntei se o município não tinha uma necessidade de um professor de língua portuguesa. E ele disse: não, o município não tem, mas o Fausto Meira está precisando, e eu faço uma parceria com o Estado, vou lhe mandar para lá. Efetuou um certo sistema de pagamento e eu fui dar aula no Fausto Meira. Depois, com pouco tempo, o vereador Francivaldo Silva de Araújo, Nenago, como eu tinha sido vereador na minha cidade, modestamente com um destaque, e tinha sido secretário da Câmara Municipal daquele município, que eu fui secretário de Educação do município de Paulista, o primeiro secretário de Educação do meu município fui eu. Secretário da Câmara Municipal, fui vice-diretor de uma maternidade, professor do Colégio Diocesano e vereador. Então, o vereador Francivaldo Silva de Araújo era o presidente da Câmara Municipal daqui, e a Câmara Municipal daqui não era totalmente, eu acho que você acompanhou, era uma mesa redonda com 8 vereadores ao redor, sem estar dignamente trajado, enfim, os projetos não iam para as discussões, não tinha as comissões permanentes. Não havia sede própria. Totalmente, era realmente necessitava urgente de uma reforma, uma mudança. Fui convidado pelo vereador Nenar para ajudá-lo nessa tarefa. E daí eu findei sendo secretário da Câmara Municipal, onde estou até hoje, vai fazer 17 anos que eu sou secretário daquela Casa Legislativa. E já passaram, não sei se 9 ou 10 presidentes, uns 8 ou 9 presidentes, e eu continuo até hoje, por lá. Então, além da Câmara Municipal, eu também dei aulas 8 anos no cursinho Rumo à Universidade Católica do Rocha. Sou professor aqui no cursinho do Espaço Cidadão do Banco do Nordeste. Sou tutor da Universidade Federal
da Paraíba, sou professor da Faculdade Belchior, dei aula esse final de semana, e na FAIBA também dei algumas aulas, assim como também na Cristo Rei. Essas faculdades não é assim, de repente eles têm uma disciplina que se encaixa na minha área, então eles me ligam e eu dou essas aulas. Só não é uma coisa fixa, mas também leciono nessas 3 faculdades. E agora falando onde a poesia entra na vida do professor Joaquim, se bem que acredito que já de berço, mas principalmente por vir da cidade de Paulista, que é um acervo muito grande e muito forte, né? Eu tive a honra já de, através de um pedido da professora Salete, ter confeccionado um cartaz para um dos congressos lá de Paulista. Eu acredito que foi também no ano de 94, e uma honra ter participado e ter homenageado a cidade de Paulista. Era o cartaz que tinha o nome Paulista em forma de violão, e foi legal, fiquei feliz quando escolheram. Salete falou que havia levado e escolheram lá, e futuramente é que eu vim saber, né, da importância que Paulista tem na poesia, e foi realmente um marco. E falar dos pioneiros, Joaquim, da poesia, a gente comentando aqui sobre os pioneiros da poesia da cidade de Paulista, até chegar no professor Joaquim. Pois não. Eu defendi recentemente um projeto na Universidade Federal. Eu terminei uma outra pós-graduação em Ciência da Linguagem, e eu fui para o hall da Universidade Federal, lá em João Pessoa, onde defendi o meu projeto de pesquisa sobre a literatura, o uso da literatura popular em sala de aula. E, obviamente, eu me vali dos meus conhecimentos nessa área, né? Em particular, Paulista, eu começo por Leandro Gomes de Barros, apesar de Pombal ter registrado nos seus anais que Leandro é filho de Pombal, mas não é. Leandro é filho de Paulista. Leandro nasceu no sítio Melancia, município de Paulista. Na época, Paulista era distrito de Pombal, mas hoje é Paulista. Portanto, se fosse assim, eu também seria pombalense. E quando eu nasci, Paulista era distrito de Pombal, mas eu sou filho de Paulista. Então, Leandro também é filho de Paulista. Eu acho que faltou a Paulista angariá-lo, para tê-lo como um dos filhos mais nobres da literatura popular do mundo, com título dado pela Universidade de Sorbonne, na França, como o maior poeta da literatura de cordel do mundo. Então, eu partiria de Leandro Gomes de Barros, e as citações, quando alguém parte para as citações, corre-se o risco da omissão. Mas eu quero aqui citar alguns que são vultos que eu tive a felicidade de conhecê-los, e eu costumo até dizer nas minhas palestras, nos meus encontros, que eu tive uma felicidade rara de conhecer um gênio, porque há um dito que os gênios só nascem de 1000 e 1000 anos. E eu conheci um gênio. Esse gênio chamava-se Bellarmine de França. Associado à genialidade de Bellarmine, Paulista é berço de uma cultura poética invejável. Tivemos Avelino Laurentino, que foi um grande poeta também, parceiro de Bellarmine e tantos outros. Moacir Laurentino, seu filho, né? Nome nacionalmente conhecido. Heraldide Laurentino, grande poetisa. Geraldo Alves, um dos grandes poetas de destaque da cidade de Paulista, tanto bom poeta de improviso, como já tem 2 livros lançados, sonetista famoso, poeta renomado. Zé de Jó,
Zé de Jó é um nome, é um vulto que a sociedade de Paulista e a cultura de Paulista peca por não buscar a sua sabedoria. Ele é um poeta no anonimato, ali luminoso. Tem um livro editado, mas não tem a divulgação que de fato merece. É um grande poeta, é um cara de uma poesia matuta, porém de uma riqueza vocabular muito realmente aconchegante, uma coisa nossa da literatura popular, com muito carinho. E temos Geraldo de Neto, nós temos vários nomes de poetas da região de Paulista. Portanto, é uma região rica de um acervo cultural poético muito grande. E em mim, a poesia, eu creio que em todos a poesia nasce numa espontaneidade que você não tem nem como explicar. Eu, quando garoto, eu ia para as cantorias, e enquanto todas as outras crianças estavam correndo no pátio da casa, eu estava ouvindo as cantorias. E eu não saía de nenhuma cantoria daquela sem trazer 5 ou 6 ou 7 versos decorados. Enquanto os poetas cantavam, eu decorava. Então eu digo que a diferença, com certeza, está aí. A poesia começa a nascer, a despertar, quando ela é fervente, começa a efervescer dentro de você. E comigo foi assim. Depois eu comecei a escrever, a cantar sozinho, algumas coisas que eu não tinha coragem de revelar, porque achava que era, na época, né, eu tinha uma certa acanhez no sentido de não revelar aquilo que eu produzia, que eu cantava. Depois, com alguns amigos mais íntimos, eu comecei a cantar com eles e eles começaram a dizer que estava bonito e às vezes eu escrevia. E aí começou por aí. Na sala de aula, do mesmo jeito. Eu escrevia meus poemas e não mostrava para ninguém. E eu tive uma professora de língua portuguesa, a professora Nevinha, famosa, acho que marcou a minha vida. Talvez eu hoje seja professor de língua portuguesa inspirado em 2 pessoas. A professora Nevinha e o professor Luiz Santoro, lá de Brasília. Foram 2 gênios que eu conheci na área de língua portuguesa. E eles passaram a ser meus fãs também, porque como eu era apaixonado e sou apaixonado pela língua portuguesa, e aí comecei a escrever. E a professora, um amigo meu, lá de Pobal, o Willa, hoje é o doutor Willa, formado em Direito, ele pegou meus textos que eu escrevia e vergonhosamente eu não mostrava porque achava que não tinha nada a ver. E o Willa pegou esses textos e entregou para a professora Nevinha. E aí ela, certo dia lá na aula, ela disse: olha, eu vou fazer a leitura de um texto, uma coisa linda aqui, e depois eu digo quem é o autor. E eu não sabia que esse texto era o meu, né? Era uma poesia muito bonita, falando do sertão, da roça, do cara que veio da roça. Eu lembro até que eu disse, na minha época infantil, nas caçadas de Tatu, nem sonhava que o Brasil construiria Itaipu, Ilha Solteira, Araxá, e nem Urubupungá, nem metrô, nem viaduto. O meu sonho era o roçado, curral de chifre de gado e casamento matuto. Que era exatamente isso a nossa vida no sítio. Quando eu saí do sítio para a cidade, era exatamente essa vida que nós levávamos. Então, somado a isso aí, eu tinha uma série de poesias feitas, mas nunca tinha mostrado a ninguém. E esse meu colega levou para a minha professora de língua portuguesa e ela fez tantos elogios e leu em classe, e daí eu comecei a quebrar essas barreiras, esses paradigmas de ter vergonha de citar aquilo que eu fazia, né? E daí para cá escrevi, perdi muitas coisas. Talvez o meu maior mal seja não ser organizado nesse sentido, de escrever e depois perder e tal, mas tem algumas coisas catalogadas, né? Cantei de improviso muitas vezes com poetas famosos,
não como profissional. Nunca fiz uma cantoria para dizer assim, essa cantoria você vai receber por ela. Não, eu ia para as cantorias, eu cantei com o Severino Ferreira, eu cantei com a Amazã, na casa do poeta lá em Campina Grande, eu cantei com o Severino Ferreira, de saudosa memória, com o Geraldo Alves fizemos noites e mais noites de cantoria, mas nunca fui profissional. Apenas a poesia fluía e eu comecei a cantar e o pessoal começou a incentivar, mas eu tinha certeza que eu não seria nunca um profissional na viola, isso eu sabia. Eu queria mesmo ser professor. Eu lembro muito em sala de aula, né? Nós, os meninos, a gente parava para ouvir, mas as meninas sempre pediam assim para professor Joaquim, não escreva hoje, cite mais poesias para a gente ouvir. Realmente era assim, como alunos, né? A gente se encantava com aquelas aulas e era muito proveitoso, né? Ouvir e aprender um pouco, né? Da poesia. Hoje ainda funciona dessa maneira Pois bem, nas suas aulas, Joaquim? Eu tenho dito o seguinte, hoje eu tenho vários, eu dei aula esse final de semana para uma turma de pedagogia, eu tenho nós temos vários alunos lá no Polo que fazem letras, e outro dia eu fui dar uma aula presencial para eles, e uma professora lá de São José, de Brasília Cruz, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Como fazer para trazer uma aula sem ficar copiando nada e ser atrativo? Eu disse, olha, quem hoje sair de casa como professor, conduzindo consigo um caderno, um pincel, um apagador, e ficar diante de um quadro, só copiando, ele está fadado a ficar conversando sozinho. Você tem que inovar. E os meus poemas, eu os recito exatamente para quebrar uma certa monotonia que há entre o conteúdo e o aluno. Quando eu sinto que o aluno está exausto, está cansado, eu introduzo um poema, eu conto uma história, eu faço algo diferente para quebrar aquela monotonia que está havendo na aula. Então, a minha poesia tem sido exatamente essa dosagem de incentivo, essa dosagem de inovação que eu trago para a sala de aula. E até hoje tem sido, graças a Deus, um sucesso. E até um testemunho interessante, né, que a gente começou a aula e pediu para não escrever. Num dos versos que eu devo ter meus cadernos guardados ainda e devo ter essa poesia copiada. E interessante que numa das poesias a gente pediu, recita outra vez para a gente copiar, e a gente acabou escrevendo. Eu lembro bem disso. A gente não queria escrever porque o cansaço, 3, 4 aulas antes, mas a gente acabou pedindo para escrever. Veja só, eu lembrei aqui agora, eu estava com alguns alunos de Capoeira do Rocha, a estratégia da direção do Abdúlia Dantas era deixar meus alunos por último, para os alunos irem embora. Exatamente aí onde eu entro, você enfatiza a necessidade, e eu também enfatizo a necessidade de se introduzir a poesia por isso. Então eu estou lá, professor de física, dando uma aula, os alunos cochilando e aguardando a minha aula, minhas 2 últimas aulas. Então, toca a campainha e eu subo no palco. 600 alunos. De improviso eu disse, ele dando aula de física, né? Eu disse, de tanta física falar em vetor, em calorias, eu pego a me interrogar quantos gramas de energias eu desperdício por ti na solidão dos meus dias. Quer dizer, é uma coisa que mesmo, Marquinhos, aparentemente simbólica, mas levanta o astral. Quer dizer, quebra aquela monotonia que está havendo na aula, né? E aí a turma já acorda e começa uma aula totalmente diversificada. Então, isso de improviso, eu tenho feito inúmeras vezes essas coisas exatamente para quebrar essa monotonia. Era uma metodologia que assim nos deixava assim
assim, abrilhantados, né? Um olhando para o outro, sorrindo. E era muito interessante mesmo, com certeza. E nós, diante do nosso professor Joaquim, viemos aqui exatamente, professor, para homenageá-lo, né? O intuito é a nossa homenagem, né? E a nossa gratidão pela contribuição, tanto como aluno, professor, colega de trabalho, amigo e tudo mais, né? E nossa homenagem à pessoa e o profissional que é o professor Joaquim, assim como a gente conhece desde alguns anos já. E nessa mini biografia criada por nós, a gente vem encerrar assim de uma maneira de muita felicidade, né, por estarmos aqui mais uma vez diante de ti. E assim, para a gente encerrar, aí tinha que ter a cereja do bolo, né? A cereja do bolo, uma recitação, algo assim que pra gente assim se deliciar, né, no nosso finalzinho aqui, para fechar com chave de ouro, né? Professor Joaquim com a gente. Obrigado, Marquinhos. Na verdade, quem fica feliz sou eu por vocês terem essa consideração, essa lembrança de fazer esse documentário que, aliás, era uma das coisas que eu sempre desejava, porque a gente vai pendurando a chuteira. Eu já saí do João Silveira, estou aposentado do Estado, mas ainda estou em 6 locais lá fora do João Silveira, mas muita saudade do João Silveira e do meu alunado. E alunos como você e tantos outros, e em especial ao meu grande amigo Arlindo, que eu não o conhecia, e essa iniciativa dele realmente me deixou muito feliz. Sua esposa Janaína, que eu tive a felicidade de ser professor dela o ano passado, no EJA. Enfim, essas pessoas são, de fato, pessoas que me deixam feliz por saber que são reconhecedoras desse trabalho que nem sempre é reconhecido. O professor, de fato, deveria ser um dos vultos trabalho mais reconhecido do mundo, mas nem por isso, e graças a Deus que existem pessoas como você e como outras mais, e eu tenho, graças a Deus, a felicidade de ter um universo de alunos e ex-alunos que me envaidecem, que me deixam felizes, porque em todo canto que eu passo, que eu os encontro, quem não foi meu aluno diz: olha, professor, se Deus quiser ainda serei seu aluno. E quem foi vem me cumprimentar e agradecer, e eu tenho exatamente colhido o fruto desse trabalho. Eu estive agora na Universidade Federal, na UEPB, na UFCG, na FIP, e em todas elas eu encontrei vários ex-alunos meus que estão lá fazendo universidade, e todos vieram me abraçar e me cumprimentar e dizer que naquela profissão, naquele curso que eles estão ali fazendo, tem um pedacinho de mim. Então eu costumo dizer que esse é o verdadeiro salário do professor. É quando você vê a semente plantada e a colheita. Então eu sou feliz por isso. Com relação a nós concluirmos aí com a poesia, que, como eu disse, foi e é minha musa inspiradora, aquilo que tem me iluminado nas horas de dificuldades, inclusive no meu estudo. Como eu disse, eu fiz agora, nesse curso de pós-graduação, eu escrevi vários poemas, vários trabalhos, e eu tenho um trabalho que ele é algo de mim, sabe? São coisas do meu ego que eu gostaria de interrogar, e, no entanto, a quem interrogar só a Deus. Então eu fiz uma série de interrogatórios a Deus, de coisas que eu gostaria de saber, e intitulei Fraternidade. Começo, claro, reverenciando a Jesus, né? Eu disse: Jesus do alto me envie, vosso Espírito benfazejo, para que eu denuncie tudo que de errado vejo. Nessa terra de miséria, em que na própria matéria aplicam-se tristes danos, pelas mãos dos potentados, praticando os atentados contra os direitos humanos.
Essas mortes e homicídios, pais que aos filhos abandonam, absurdos genocídios que as pílulas ocasionam. Deem anistia ao caçado, do seu país isolado sujeito aos estrangeiros, a lei causando empecilhos, negando a pátria aos filhos dos cidadãos brasileiros. Harpas, trombetas e flautas tocam canções aos que ficam, enquanto diversos nautas nos mares se sacrificam. O burguês canta a orgia, o pária em doce crucia e o mal terrível prospera, dando acesso para as crônicas das ideias antagônicas que o mal da desgraça gera. Há muito tempo pesquiso fatos, história e dilema e tenho tudo o que preciso para compor meu poema. Convívio pleno com a massa, miscigenada de raça e exalta de caridade, com aspecto desumano, careta o calor humano e oposta à fraternidade. Por que a mãe heroína morre por um filho amado e uma mãe adulterina mata o filho ao ser gerado? Criando esse desconforto, sem pensar que o feto morto podia ser solução. Ser cientista benigno e matar o tumor maligno que está matando a nação. Na Bíblia está o conceito do seu provérbio mais sábio: perdura o ódio no peito enquanto há riso no lábio. E se Cristo da eternidade viesse com a verdade fazer o mesmo que fez, era a mesma rebeldia e com certeza ele seria crucificado outra vez. Então o poema tem mais outros versos, mas é um resumo do meu interrogatório a Deus. A gente agradece mais uma vez, professor Joaquim, pelo acolhimento e por nos fornecer, né, tanta informação para que o evento aí do Arlindo seja concretizado e com certeza vai ser êxito total, porque é um tema muito interessante, né? Eu agradeço a você mais uma vez, Arlindo e toda a família, e dedico toda a minha conquista à minha esposa, meus filhos, que foram sustentáculo dessa minha luta, dessa minha determinação, dessa minha coragem, desses momentos de dificuldade. Poder fazer esse registro nesse momento oportuno e único, de estar aqui com o meu amigo Arlindo, que eu não o conhecia, e que teve essa iniciativa que de fato me deixou emocionado, até porque ele não foi o meu aluno, a sua esposa sim, aqui foi. Então quero sensibilizar e agradecer essa lembrança e quero guardar nos anais da minha vida também esse momento. Obrigado.